Hoje eu pesquei um desenho postado lá na hashtag Quartoon Season 2 e aproveitei para trazer uma única dica para deixar o seu desenho mais tridimensional. Eu sou a Maki e hoje vamos dar uma olhada no desenho do Matheus para ver o que podemos usar nos nossos próximos trabalhos para dar um upgrade na nossa arte também. Já vamos sem enrolação para a dica principal do vídeo, que é de como fazer para não quebrar a tridimensionalidade no desenho. Porque aqui já dá para ver que o Matheus já traz um pouco disso ali na saia dela, na leg e até na aba do chapéu. Então a gente só vai continuar mesmo isso que ele já tinha começado. E antes de qualquer coisa, fazer um desenho completamente chapado, sem volume, não é errado. Em alguns casos funciona muito bem, mas aqui o que estamos procurando é passar mais volume no desenho. Como eu disse, o Matheus já deu indícios em alguns locais que tornam o desenho mais tridimensional, mas quando chega aqui na cintura e principalmente nas botas, as linhas estão retas e até em um sentido diferente, o que faz quebrar essa ideia tridimensional. Eu gosto sempre de pensar em cilindros porque eu consigo visualizar mais facilmente o ângulo das coisas. Depende de como a gente posicionar a câmera com relação ao cilindro, a gente vai conseguir ver essas linhas volumétricas mudar, que são essas linhas que percorrem todo o objeto. Então, se a câmera está acima do objeto, as linhas estão de um jeito, e se a câmera está abaixo do objeto, as linhas vão estar de outro. Tendo isso em mente, a gente começa a pensar mais 3D para as coisas, e fica mais fácil traduzir aqui para o nosso desenho também. Então, como estamos vendo as coisas um pouquinho de cima, as curvas vão estar nessa direção mesmo, como já está na saia dela e na leg também. Então, ali nas botas e no cinto, se a gente seguir o mesmo esquema, a gente já consegue trazer mais essa sensação de 3D. São realmente ajustes muito pequenos, mas que já ajudam muito nesse aspecto, principalmente se você está fazendo tudo perfeitamente reto e quer trazer mais um volume para o seu desenho. No geral, é pensar em cada parte do desenho como um objeto tridimensional mesmo. E eu fiz isso em algumas partes só para não mexer muito no desenho e a gente só ter uma ideia de como isso funciona. Com a dica principal dada, eu coloquei um pouco disso na prática para a gente tentar entender melhor, porque ali a gente já tinha o desenho pronto e essa parte a gente já vai resolvendo na estrutura como eu estou fazendo aí. Se desde o início a gente pensar mais ou menos dessa forma, já dá para dar um up e trazer mais essa sensação no 3D. Vê que eu uso muitos cilindros porque eu identifico mais fácil a curvatura do objeto e eles já estão num formato mais próximo também do que são as pernas e braços. E é esse o tipo de coisa que eu tô pensando quando eu tô desenhando. E mesmo que muitas vezes eu não faça literalmente um cilindro completo, eu dou indícios com algumas linhas que já me fazem visualizar aquilo sem precisar fazer ele todo. E basicamente é isso, identificar que formas você pode usar para simplificar o que você vai desenhar, que pode ser um personagem, objeto ou veículo. Todos eles podem ser construídos por formas simples em 3D também. E começa a empilhar e combinar esses formatos para construir a base do seu desenho. Quanto mais você conhece dessas formas, melhor você vai conseguindo pensar o seu desenho em 3D. E aí com isso entra aquele ponto de como fazer poses que já é um pouco mais complicado porque envolve muitos outros assuntos. Eu imagino que os assuntos estão muito conectados e um vai puxando o outro. Por isso é importante também não se afobar muito e querer fazer tudo de uma vez só que não vai dar. Se a gente pensar que primeiro a gente vai aprender a fazer um cubo, um cilindro, uma esfera e esse tipo de forma isolada e em perspectiva também, já vai dar alguns bugs aí na cabeça dependendo de como você for aprender isso. Então tem que ir com um pouquinho de calma. E aí a gente vai depois tentando construir a estrutura de algo, combinando e trazendo variações dessas formas, que também envolve um tempo aí de estudo e treino, e precisa ter calma também. E só depois a gente vai pegando uma série de outras questões para fazer isso se mover de alguma forma interessante, porque não basta empilhar cubos, cilindros e esferas e não ter noção de gestual, design do personagem, por exemplo, e outros assuntos também para fazer tudo isso funcionar. Então tem um monte de assuntos conectados, né? Tem uma cadeia de assuntos que a gente pode ir aprendendo ao longo da jornada, que vai adicionando ali no nosso trabalho atual para essas coisas começarem a funcionar melhor. Então a mensagem principal aqui no finalzinho do vídeo é tentar ir um pouquinho com calma. Tenta pegar só uma diquinha e aplicar do que tentar fazer tudo de uma vez só. Depois você vai mudando e vai um pouquinho aos poucos. Bom, não era ideia aqui finalizar um desenho hoje, e sim focar nessa parte de como eu venho me virando para deixar os meus próprios desenhos mais 3D. Inclusive, pensar assim me ajuda hoje a dar um volume melhor nos desenhos, porque eu tô sempre pensando em qual forma que eu tô aplicando volume. Então meio que vai ajudar em tudo. E o que eu espero de vocês hoje é que me digam aqui nos comentários sobre o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui, além dos redesenhos que a gente vai ter também, né? Então a gente tem a Quartoon Season 2 na quarta-feira, aí eu vou mesclar com esse tipo de vídeo aqui, se vocês curtirem a ideia, e a gente também pode trazer alguns redesenhos. Então diz aí o que vocês acham. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo. Aqui no finalzinho eu vou deixar alguns vídeos recomendados. Compartilha com alguém que a gente já tá rumo ao 100k, falta pouco e eu acho que a gente chega lá. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!